Você já notou como o salmo muda de tom no meio do caminho? Ele começa falando sobre Deus. O Senhor é meu pastor. Mas no verso 4, a linguagem muda. Davi começa a falar com Deus, tu estás comigo. Esse detalhe revela algo poderoso. Momentos de tranquilidade falamos sobre Deus, mas quando atravessamos o vale da sombra da morte, é aí que passamos a falar diretamente com Ele. A intimidade nasce no sofrimento. É nesse lugar escuro, onde tudo parece silencioso, que descobrimos a voz de Deus como guia. E se eu te dissesse que alguns dos maiores encontros com o divino acontecem no vale, a mesa preparada diante dos inimigos não vem antes do vale, ela vem depois. Deus não tira você da luta para te abençoar. Ele te abençoa no meio da luta. Ele unge sua cabeça com óleo enquanto a guerra ainda acontece ao seu redor. Isso mostra que o favor de Deus não depende de circunstâncias externas. Há uma unção específica que só desce no meio do caos. E esse óleo, essa presença menos te transforma. Você deixa de ser refém do medo e passa a ser canal da presença. A promessa de nada me faltará sei aqui, não porque tudo dá certo, mas porque Ele está presente. Deus não promete ausência de problemas. Ele promete presença garantida. E essa presença muda tudo. Muda a forma como você reage, muda a forma como você espera, muda a forma como você ora. E agora uma pergunta séria para você refletir. Você tem deixado o bom pastor guiar todos, ou seus passos, ou apenas os que você entende? Porque o Salmo diz, Ele guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Isso quer dizer que, mesmo quando o caminho parece incerto, Ele ainda é confiável. E talvez, o que você chama de confusão, Deus está chamando de direção disfarçada. É no silêncio que Ele afia sua escuta. É na dor que Ele molda sua fé. É nesse processo que sua alma aprende o verdadeiro significado de paz. A paz que não depende do que acontece fora, mas da certeza de quem habita dentro. Por isso, agora é a hora de fazer o Salmo 23 sair do papel e se tornar carne dentro de você. Declare com fé: o Senhor é meu pastor, nada me faltará ainda que eu ande pelo vale, não temerei. Essa é sua verdade, essa é sua identidade. E essa é a jornada que continua no próximo vídeo, porque no próximo episódio você vai descobrir, você lembra quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Essa não foi uma frase solta, foi uma chave profética. Jesus estava ligando a si mesmo, diretamente ao Salmo 23. Davi falou do bom pastor. Jesus, que ele é esse pastor. E mais, enquanto Davi viu o pastor como guia e protetor, Jesus vai além. Ele se apresenta como sacrifício vivo. Ele não apenas guia menos, ele morre pelas ovelhas. Isso muda tudo. Porque agora, quando você lê o Salmo 23, você não está apenas lendo sobre consolo, está lendo sobre redenção. O vale da sombra da morte, Ele passou por lá primeiro e ressuscitou para que você não ficasse preso nesse lugar. A mesa diante dos inimigos. Foi na cruz que Ele preparou o maior banquete, graça, perdão, salvação. A unção com óleo, hoje, é o Espírito Santo habitando em você. É a abundância da nova aliança. Você percebe agora? O Salmo 23 não é apenas reconfortante. Ele é revolucionário. É uma declaração de quem Deus é, de quem você é nele, e de como sua vida pode ser completamente transformada. Mas poucos entendem esse código escondido. Poucos percebem que o Salmo 23 é, na verdade, um mapa messiânico. E quando você lê esse salmo, à luz do Evangelho, tudo muda. Você vê que cada frase é uma promessa que já tem um nome, e esse nome é Jesus. Nos próximos minutos, você vai entender como cada palavra do Salmo 23 aponta para a obra de Cristo. Inclusive detalhes ocultos como por que o Salmo fala de pasto, vale, mesa e casa menos em uma sequência específica. Como o verbo habitar no original hebraico carrega um significado eterno que a tradução perdeu. E o mais impactante, como o Salmo 23 revela o caminho da alma, do trauma à restauração completa. Essas revelações estão no próximo vídeo, e você não pode perder porque o Salmo 23 é mais do que conforto, é um processo espiritual. Veja a sequência. Primeiro você é guiado, depois você é restaurado, então você é provado no vale. A seguir, você é honrado diante dos inimigos. E por fim, você é estabelecido na casa Essanal e uma simples poesia. É um ritual de transformação espiritual. E se você se sente no meio do vale agora, saiba, isso significa que a mesa está sendo preparada. O óleo já está a caminho. O cálice está prestes a transbordar. Mas existe um detalhe, que muitos ignoram. A promessa final, habitarei na casa do Senhor para sempre, não é sobre um lugar físico. É sobre um estado de consciência, uma morada interna, um espírito que vive ancorado na presença. No hebraico, habitar implica permanência, não visita.
Você não entra e sai da presença de Deus. Você se torna morada. É por isso que Jesus diz: se alguém me ama, viremos a ele e faremos nele morada. João 14:23 percebe a conexão? A jornada do Salmo 23 começa com dependência e termina com fusão. Você não é apenas guiado, você é transformado na própria casa do pastor. E isso muda tudo. Significa que, independentemente das circunstâncias, você carrega a mesa, o óleo, o cálice e o lar. Tudo isso dentro do Voca. Mas como acessar essa morada? Como ouvir de forma contínua no lugar de paz, provisão e intimidade? Clique em gostar e inscreva-se e ative as notificações para continuar essa jornada de fé. Comente abaixo qual verso do Salmo 23 mais falou com você hoje. Como o Salmo 23 se conecta profeticamente com João 10, quando Jesus declara: eu sou o bom pastor. Essa conexão esconde um dos maiores códigos espirituais do Novo Testamento, e ela pode destravar o próximo nível da sua fé para não perder essa revelação. Inscreva-se e ative as notificações. Deixe amém nos comentários se essa palavra falou com você. Compartilhe com alguém que precisa de força espiritual hoje.